Bem, então beleza, vou começar 9h32. Então, olá a todos e todas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E aí a gente vai seguir para nossa última live, né, do Assassin's Creed Origins, né, agora em maio. E aí a gente fez várias viagens pelo deserto. E essa daqui vai ser a nossa última, né, de maio. Mês que vem a gente começa a Abzu, que é a exploração de oceanos, né, em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos, que é em junho. Então a gente vai explorar o jogo, que é um jogo que eu amo. E hoje a nossa live vai ser falar um pouquinho sobre a fauna do Egito, né? Então a gente vai viajar no ano de 49 antes da Era Cristã e conhecer um pouquinho a bicharada que tem aqui, né? Então, a semana passada a gente falou de agricultura, que é quase nada importante para a sociedade, né? Tipo assim, foi o fato da gente desenvolver a agricultura que fez com que a gente vivesse em sociedade e pudesse desenvolver várias coisas, inclusive o Grêmio Futebol Clube, né? Todo mundo brinca, né? Como isso afeta o Grêmio, então o fato da gente ter desenvolvido a agricultura permite que a gente tenha o Grêmio Futebol Clube, né? Aí pra gente. Então, aí hoje a gente vai explorar um pouquinho da fauna, né, do Egito. Então eu vou ficar aqui no Discovery Tour de novo, porque a gente vai passar por alguns animais que tretam com a gente, entendeu? Então a gente vai ver hipopótamo, a gente vai ver crocodilo e tudo mais. E eles meio que encrencam com a gente, hiena. E aí eu não queria matar os bichos ao vivaço, sabe? Mesmo que faz tempo que eu não jogo, eu tô meio destreinada. E aí vou passar vergonha ao vivo, então eu vim pro Discovery Tour. Então, pra gente começar, né, a falar um pouquinho sobre a fauna da África, eu vou andar aqui pela costa pra gente conversar. A gente precisa entender primeiro duas coisas, né? A gente precisa entender um pouco a história do continente africano e a gente precisa entender um pouquinho também como as espécies se formam, tá? Em resumo, assim, antes da gente falar sobre isso, Assassin's Creed Origins é um jogo que trabalhou de maneira muito respeitosa a parte do Egito, né? A parte da cultura do Egito, a parte da história do Egito, a parte do ambiente, né, onde o Egito está localizado, né, falando sobre deserto, e também foi bastante respeitoso com relação à fauna. Né? Então não tem grandes atrocidades aqui, tá? Tipo assim, já avisando que tem poucas coisas para corrigir, se é que tem coisas para corrigir. Tem até curiosidades bem legais. Ai, que susto essa galera que grita e me assusta. Então é bem tranquilo, assim, eles fizeram uma ótima caracterização do rolê, né? Então, deixa eu chamar meu cavalo aqui, que eu quero só chegar até a costa. Quero só chegar até a praia. Então, bora lá. Então, pra gente entender um pouquinho que animais moram aqui no Saara, né? No deserto do Saara, a gente precisa entender um pouquinho sobre a formação do continente africano, né? Porque a fauna, ela é nada mais é do que a resposta de organismos vivos, né? Dos animais às condições ambientais, né? Então, eu costumo brincar, costumo falar para todo mundo que eu sou da biologia, né? Eu falo assim, a evolução da vida na Terra é que nem um jogo de RPG, né? Então, como é que funciona um jogo de RPG? Tem um mestre, né, que dá as ordens, né, que mestra, que dá as condições, e os jogadores têm que sobreviver a essas condições. Então, o mestre vai falar assim, vai cair o teto da casa em todo mundo. E aí vocês têm que girar os dados lá, né, pra saber se vocês vão sobreviver, se vocês não vão, né? E com o planeta Terra é a mesma coisa, gente. A vida... Ai, meu Deus, esses gritos, meu Deus, eu não aguento. A vida na Terra nada mais é do que um produto, né? Pense no produto não como uma coisa... meu Deus, eu vou cair daqui, hein? Pense na vida na Terra como um subproduto, né, das condições que o planeta coloca para ela sobreviver, né? Então, quando a gente vai pensar na vida nesse ambiente, a gente não pode pensar só no agora, a gente tem que pensar na história desse ambiente, né? Ui, meu Deus do céu. Que susto, deu até um frio na barriga aqui. Então, aqui, né, quando a gente fala no continente africano, né, no Egito, propriamente dito, a gente está falando num ambiente que agora é um ambiente desértico, né? Mas a gente tem que viajar muitos milhões de anos no tempo, né? A gente vai viajar agora, né? Para 250 mil anos atrás, né? Então a gente está falando na era Mesozoica, né? 250 mil anos atrás, né?
onde o continente africano estava juntinho com o continente sul-americano, né? Num supercontinente chamado Pangeia. Não, Pangeia não, desculpa, Gondwana, né? Então todo mundo já deve ter ouvido falar na Pangeia, quando todos os continentes estavam juntos, aquele hipercontinente, né? Mas a gente tem o evento da deriva continental, né? Então as placas tectônicas elas se movem, elas estão se movimentando, né? No manto terrestre e tá movimentando os continentes que estão em cima dela, né? Então isso é uma coisa que acontece, está acontecendo até hoje, né? E vai mexendo as massas de terra. E mexendo as massas de terra, galera, mexe as condições. Meu Deus, eu caí na rede aqui, meu Deus. Ai, parece caiu na vila o peixe fuzila, né? Brincadeira, gente. Já saí aqui da rede. Então, os continentes foram se movendo, né? Foram dançando. E conforme os continentes vão dançando, vão se locomovendo, né? Na verdade, eles vão se movendo, as condições dele, né? As condições desses continentes vai mudando, por quê? Abre uma corrente marítima, você muda o continente transita entre latitudes e longitudes, né? Às vezes está mais próximo do Equador, às vezes está mais próximo dos polos, e isso muda as condições do ambiente e fatalmente mudam as condições para a fauna, né? E aqui no continente africano não foi diferente, né? Então, a gente já conversou algumas lives atrás que aqui já foi tudo tomado por oceano, né? Essa região aqui do Saara, né? Já foi tomada por um oceano, né? Que inclusive a gente viu o cemitério de baleias por aqui. Então, o fato de você já ter sido... O fato de já ter sido tomado por um oceano, já ter acontecido mil coisas aqui, né? Coloca várias condições para que a fauna sobreviva, né? Os animais sobrevivam. Então, quando a gente pensa no continente africano, a gente vai pensar que ele surge na Gondwana, né? Que ele estava junto o continente africano estava junto do continente sul-americano e eles foram se separando no decorrer do tempo. Então você pode encontrar algumas espécies, alguns grupos animais muito semelhantes entre esses dois continentes, né? E da mesma maneira como o continente africano estava junto do continente sul-americano, em alguns momentos ele toca no continente asiático, né? Na Laurásia, né? Que é o continente que estava a Europa e a Ásia juntos, né? E aí, nesse período, você tem esse continente africano se afasta do continente sul-americano e mais ao mesmo tempo começa a se aproximar da Eurásia, né? E fatalmente quando os continentes se aproximam, acontece uma coisa muito louca que é a fauna transita entre esses lugares. Então, quando a gente vai falar na fauna do continente africano, a gente vai pensar em resquícios desse contato com o continente sul-americano, e também resquícios desse contato com o continente da Ásia, né? Mais especificamente da Eurásia, né? E as consequências dele para a fauna que a gente tem aqui no Egito, na África, em especial no Egito, né? Então, a gente começa apresentando aqui talvez uma das criaturas mais mortais que a gente tem na África, né? Que são os hipopótamos. São criaturas muito maravilhosas, eu gosto muito deles, eu acho eles muito bonitinhos, apesar de eles serem extremamente perigosos, né? Então, se eu não estiver enganada, acho que eles são os animais que mais matam na África, né? Porque ocorrem muitos acidentes com eles, né? Porque as pessoas navegam nos rios e não vê que os hipopótamos estão lá, e aí dá o chabu, né? Mas eles são maravilhosos, né? Eles surgem no continente da Eurásia e eles migram, né, para aqui pro Egito. E hoje, atualmente, né, eles habitam nas regiões onde tem água e floresta, né? Porque o nome hipopótamo significa cavalo do rio, né? Hipo, cavalo, pótamos, rio. E aí ele habita nessas regiões, nessas regiões aguadas, né, com água. E eles são extremamente territorialistas, né? E eles inspiraram, né, a deusa Taurete, né, do
do panteão de deuses que tem no Egito, a gente tem uma que homenageia, uma que é baseada, né, nos hipopótamos. E aí, por que eu coloquei o Discover Tour? Porque aqui provavelmente eu já estaria sendo perseguida, né, por esses animais, eles já estariam querendo a minha carcaça. Eles comem a carne e eles são onívoros, né? Eles se alimentam de carne e de plantas. Inclusive, né, alguns praticam infanticídio também, né? Eles matam jovens e os jovens das espécies. O que está acontecendo aqui, gente? Essa gritaria. Estou explicando e alguém grita aqui. Enfim. Então, alguns deles até praticam a infanticídio, né? Eles ingerem filhotes e faz parte da natureza essas coisas. Eles têm registros, né, muito antigos da interação de homens e hipopótamos no Egito, né? E também tem outros seres aqui que a gente viu passando, que são os crocodilos do Nilo, né? Desculpa, atropelei o cara aqui. Eu tinha passado um crocodilo do Nilo aqui, mas eu perdi. Ele tava vindo pra cá. Crocodilo do Nilo também é uma espécie de crocodilo, né? Então vocês vão perguntar, mas qual a diferença entre crocodilo e jacaré? Gente, tem diferenças morfológicas entre eles, tamanho do focinho, como um dente encaixa no outro. Normalmente o crocodilo que tem o focinho mais largo, se não estiver enganada. Enfim, são alguns detalhes, né? Ali, acho que ele tá aqui, deixa eu ver. Ai, gente, cadê o crocodilo? E eu passando com o cavalo em cima do crocodilo e o crocodilo aqui, que coisa triste. Então, antigamente se achava, né? Só tem crocodilo na África, jacaré no continente americano, mas na verdade não, né? Eles fazem parte de um grupo, né, de animais que está aí sobrevivendo, gente, há 250 milhões de anos. Então ele é um shape, né, que faz sucesso na evolução, que nem a barata, né? A barata faz sucesso. O shape do jacarés e crocodilos também faz, né? Então tá aí 250 milhões de anos sem mudar nada, né? Tipo assim, mudando pouca coisa, né? Mudando tamanho de focinho, essas coisas, mas enfim, faz muito sucesso. Né? E também como se diz, tem interações assim desastrosas, né, com os seres humanos, porque seres humanos dependem do Nilo, os crocodilos do Nilo e os hipopótamos também, aí fatalmente dá ruim, né? E que mais tem para falar desses organismos maravilhosos, né? Eles estão aqui há 250 milhões de anos. E eles inspiraram, né, no panteão de deuses do Egito Antigo, o deus Sobek, né, que é um crocodilo. E ele está atrelado como se diz, a criação do Nilo, né, do rio Nilo. Então, isso é muito legal também para pensar como como se diz, como as interações com a natureza, né, elas geram, elas resultam, né, no fato da gente transformar essas interações, né, compreender essas relações e interações e criar as místicas, né? Criar as religiões e tudo mais. Eu estou procurando aqui uma ave que é o ibis sagrado, né? O ibis sagrado, eu não sei se eu vou encontrar ele aqui ou se eu vou ter que ir lá pra Silva encontrar ele. Oh, caramba! Enfim, eu tô procurando ele aqui porque ele tem uma coisa bem legal pra falar pra vocês. Eu não sei se eu vou encontrar ele aqui, acho que eu vou lá pra Silva, que é melhor. Enfim, já conhecemos dois animais da fauna aqui do Egito, né? Da fauna africana. Então, e aí aqui, né, quando a gente fala na África, a gente vai pensar que nem sempre aqui foi um deserto, tá, gente? Por questões climáticas, por questão da migração do continente, né? Essa região já foi floresta, desertificou, foi floresta de novo, aí volta, aí vira uma savana, aí vira um deserto, e por essas condições mudarem a todo momento, ela muda as condições, né? Pensa que é um jogo de RPG. Então, o mestre está mudando as condições a todo momento e você tem que girar os dados para ver se você vai sobreviver ou não. E aí, o fato das condições mudarem, né, no ambiente, ela pode gerar o evento que a gente chama de especiação, né, que é o evento de formação de espécies. Né? Então, as espécies elas se formam a partir do momento que você tem as condições ambientais mudando, né, a todo momento, e quem é o mais forte sobrevive aí, né? Então, conforme os mais fortes vão sobrevivendo, eles vão gerando descendentes, e esses descendentes, deixa eu só meditar aqui pra começar, porque aqui já vai começar a noite, eu não gosto de sair à noite, brincadeira. Eu gosto da luz do dia. Então, a gente tem o que a gente chama de evento de especiação, né? Que na verdade
são, como se diz, ações ambientais, né? Como se o ambiente fizesse porque quer, né? É como se fossem eventos que acontecem no ambiente que vão selecionando, né, do decorrer do tempo, aqueles organismos mais adaptados àquelas condições, né? Então, por exemplo, aqui o tempo fica seco e árido, os organismos que melhor estão adaptados a esse ambiente sobrevivem, né, e deixam seus descendentes. Enquanto aqueles que não sobrevivem morrem e não deixam seus descendentes. Fatalmente eles não vão mudando, né, o perfil dos organismos que estão aqui. Então, a especiação nada mais é do que um mecanismo de criação de espécies, né? Então, as espécies elas surgem de acordo com, tipo assim, com as condições ambientais. As condições ambientais vai dizendo quem sobrevive e quem não sobrevive, né? E aí, à medida que os organismos vão sobrevivendo, vão criando, eles vão ficando cada vez mais especiados, né? Eles vão ficando cada vez mais específicos daquele ambiente. E aí vão surgindo as variações, tudo mais, e surgem as espécies. Então, esses são os eventos de especiação. Aqui na África, esses eventos, né, de vira floresta, vira deserto, vira floresta, vira deserto, foi bastante importante, né, para o surgimento das espécies que tem aqui. Gente, eu não estou achando ibis, eu estou ficando chateada porque eu não estou achando ibis, né? Mas o ibis sagrado é uma ave bem interessante, que tem flamingo. Tem flamingo, gente, mas não tem o ibis sagrado. Né? Cadê? Que tristeza. Aqui tem uma garça, mas não é o ibis. Deixa eu ver se é ele. Não, não é o ibis. Gente, onde é que eu vou achar um ibis pra vocês? Enfim, mas assim eu vou contando enquanto eu procuro o ibis pra vocês. Aí vai ver que era ele aqui passando do meu lado. Aí eu vou ficar muito triste se era. Eu acho que era. Tá vendo essa ave com esse bico aqui que parece um... Take your time. I'll wait. It's not like ancient Egypt is going anywhere. Ai, gente, eu tentei tirar essas vozes, mas eu não consigo. Enfim, essa ave que passou aqui, com o bico, parece como se diz, uma agulha, ele é o ibis sagrado, né? Ele é uma ave que a gente chama, ele é sagrada porque ela tá muito atrelada, né, aos gazelas aqui, que maravilhosas, né? Ela tá atrelada ao mito da criação, né, do Egito, né? E o ibis, ele é uma ave de um gênero que a gente tem aqui no Brasil. De uma família que a gente tem aqui no Brasil. Olha ele aqui, ó. Tá dando pra ver, ó. Deixa eu ver. Eu não sei porque que eles assustam, as aves assustam aqui. Que raiva. Aqui não deveria assustar. Mas enfim, tá vendo que ele tem esse bico assim, ó, compridinho, parece uma agulha? Então, é bem legal. Aqui no Brasil a gente também tem ibis. A gente tem o ibis escarlate ou o ibis, o guará, né? E também tem uma outra ave da família dele, né, que é o colhereiro, que é uma ave que tem o bico que parece uma colher. Então, olha que interessante, né? Pouco se sabe sobre a história dessas aves, né? De Senu, eu não sei se é pior ainda Senu, porque aqui não dá, ela não chega muito perto, tá vendo? A Senu vai ser bom pra gente procurar outros organismos, mas aqui tá dando pra ver o ibis aqui, ó. É só não estragar tudo, que não tem problema. Bem, estraguei, tá tudo bem. Bem, então será que foi você, gazelinha? Eita! Então, o ibis, todo mundo, atenção, ó o ibis passando aqui, ó, com esse bico. Então, quando se fala na classificação desses bichos, né, na filogenia, que a gente está tentando ver o grau de parentesco entre as espécies de ibis, né, que estão vivas, existe um grupo endêmico da América do Sul, né, que se especiou na América do Sul, e tem um grupo que é uma mistura da América do Sul e do Velho Mundo, que eles chamam, né, que é Europa e Ásia. Então hoje a gente tem ibis praticamente por todas as regiões tropicais e equatoriais do planeta, né, e a gente aqui no Brasil tem o ibis, né, vermelho, que é o guará, e o colhereiro. Então, depois quando eu for editar o vídeo, eu coloco aqui uma foto do guará para vocês verem, e do colhereiro, ele é bem legal. E acredita-se, né, os cientistas acreditam que essas aves, ou os descendentes dela, né, tipo assim, que deram origem a esse ramo, eles existem desde a Gondwana, né, daqueles, não, talvez não 250 mil anos atrás, mas uns 66 mil anos atrás, né, que o Mesozoico foi dessa época, né, a gente ainda considerava a Gondwana, né, pelo menos até o final dela, né, até ela se separar totalmente. Então é bem interessante, né, como
assim, existe essa parada de tipo assim, apesar dos continentes estarem bem separados, você ainda tem espécies, você ainda tem grupos animais que estão habitando, né, nos diferentes continentes, né? Então, o ibis é um exemplo desse. Você vai encontrar ibis na Ásia, na América do Sul, você vai encontrar na Oceania, você vai encontrar na África, Ásia, Oceania e América do Sul. Então, olha que legal, né? Tipo assim, quantos milhares de anos esses bichos estão especiando nesses ambientes, né? A gente tem também aqui hienas, né, que são... Por incrível que pareça, pessoal, eles não são cachorros, tá? Muita gente fala assim, são canídeos. Ó, outro motivo pelo qual também eu tô no Discovery Trek, elas também estariam me perseguindo aqui, né? Então eu quero paz. Então, as hienas não são cachorros, né? Elas fazem parte de um grupo Opa, eles brigando aqui. Elas fazem parte de um grupo chamado Feliniforme, se eu não estiver enganada. Qualquer coisa eu corrijo esse nome. Que são animais, né? São mamíferos carnívoros que parecem gatos, que parecem felinos. Esse grupo não é, ele não é válido do ponto de vista científico, né? Mas, enfim, agrupa uma série de bichos aí a gente tem problema para agrupar, né? Por questões evolutivas, a gente talvez não tenha dados. E as hienas fazem parte desse grupo, né? Não são canídeos, né? Não são cachorros, mas eles são carnívoros que parecem, como se diz? Gatos, né? Então, aí entra também a questão daqueles bichos compridos, assim, sabe? Tipo, não são lontras. Depois eu passo pra vocês, eu corrijo coloco o nome pra vocês quando eu for editar a live. Mas, assim, são animais que têm problemas, assim, pra gente classificar eles num lugar. Então, e as hienas também, elas fazem parte de um grupo, as hienas surgiram na Ásia, né? E aí elas migram para o continente africano. Então tem muito disso, acontece muito mesmo disso, de animais migrarem do continente asiático para o continente africano, e as hienas são dessas também, né? E elas são matriarcais, né? São animais cuja fêmea domina o grupo. E por incrível que pareça, as fêmeas têm um pseudopênis. Olha que coisa interessante, né? As fêmeas, quando estão grávidas, elas produzem muita testosterona. E essa testosterona afeta o desenvolvimento genital do embrião. E aí elas têm um pseudopênis que serve também como um empecilho reprodutivo para alguns machos, né? Então, olha que coisa louca, né? Então, coisas interessantes aqui pra gente aprender sobre as hienas. Se eu não estiver enganada, esse daqui é um ibex, eu preciso confirmar. Não é um ibex, não. O ibex está mais na parte selvagem. Então, aqui são alguns animais, né, que estão aí habitando o Egito. Eu queria levar vocês, quero ver se eu encontro, não sei se eu vou encontrar aqui no meio. Deixa eu ver. Outro dia eu tava resolvendo um pepino por aqui, aí... Deixa eu ver, peraí. Aí apareceu por aqui, deixa eu ver. Eu vou andar por aqui pra ver se eu encontro, né? Mas aqui no Egito a gente também encontra leões e leopardos. Os leões não existem mais no Egito atualmente, né? Porque eles foram caçados até a extinção. Era uma espécie de leão que acontecia aqui na margem do Mediterrâneo, mas eles não acontece mais porque eles foram caçados, né? Porque era uma região intensamente habitada, né? E aí eles foram caçados até a extinção. E aí também tem coisas interessantes, né? Pra comentar com vocês, né? Tipo... é que eu tô na mina de Natrão, que eu mostrei pra vocês outro dia. Só pra ver como é que eu saio da mina de Natrão aqui. Peraí, eu venho aqui, acho que eu venho aqui pra trás, deixa eu ver. Pra cá, tô bem no meio da mina. Então tem várias coisas interessantes, assim, sobre a fauna do Egito, né? Então, no caso dos leões africanos, né? No caso dos leões aqui do Egito, eles não existem mais. Já existiram e foram caçados até a extinção. E existem raríssimas múmias de leão, né? Uma sendo, acho que eu não lembro qual é que foi descoberta, uma mais recente. É que tem um documentário na Netflix que é Os Mistérios de Saqqara. E nesse documentário mostra a descoberta de uma múmia, né? Eu queria trocar minha montaria. Eu queria andar de camelo, mas não tô conseguindo. Nossa, o cavalo destruindo tudo. Então mostra o dia a dia do pessoal que escava, né, nas tumbas aqui de Saqqara, mas eles encontram uma múmia
E quando eles abrem a múmia é um filhote de leão. Raríssimo, 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 porque são poucos registros de leão que tem para essa região. E aí eles conseguiram um filhote de leão. E por incrível que pareça, né, os leões e os leopardos são, tipo assim, grupos irmãos, né? Eles são parentes muito próximos. Então, tipo, apesar de não parecer, os filhotinhos de leão nascem pintadinhos, né? Não muito fortes, mas enfim, é uma evidência de que eles são parentes. E, né, a gente tem eles fazem parte do gênero Panthera, né? Panthera leo, e o Panthera, eu esqueci o nome do leopardo, mas eu posso colocar aqui. E a gente tem também um representante do gênero Panthera aqui na América do Sul, que é a Panthera onca, né? A Panthera onça. Então a gente tem um representante do grupo dos grandes felinos, né? Aqui na América do Sul. Não sei se eu vou conseguir encontrar. Eu queria encontrar os cachorros, né? Pintados e como chama? E os leões, mas eu não sei se eu vou conseguir. Sabe, trabalhar com bicho vivo tem dessas, mesmo no jogo. Tem dessas paradas aqui de você não saber quando que você vai encontrar a turma. Que mais? A gente tem também os cachorros, né? Esqueci o nome eles são. Em inglês é o painted dog, né? Que é tipo. São os cachorros malhados que a gente tem aqui na região do Egito. Que eles são endêmicos da África e os últimos representantes desse gênero, né? E eles são bem interessantes, assim, porque esses cachorros, se eu conseguir encontrar eles, né? Eu não tô encontrando ninguém, mas qualquer coisa põe as imagens no vídeo, né? Eles são extremamente sociais, né? Não, eles são sociais, mas as hienas são um dos mamíferos mais sociais que a gente tem, né? Mas esses cachorros, né? Os cachorros pintados africanos, eles têm um sistema de votação. Eles são bastante sociais, né? Eles andam em grupos de muitos indivíduos. E uma coisa interessante é que eles têm um sistema de votação. Então, tipo, eles vão fazer um rolê lá, eles querem caçar, aí, tipo, eles se reúnem, né? E aí, tipo, eles espirram pra dizer se eles estão afim ou não de fazer. É muito interessante, tipo, isso é uma descoberta recente. Então, tipo, eles se reúnem e aí, tipo, eles espirram se eles querem fazer ou não. Então é bem interessante. É um sistema de votação talvez mais eficiente do que muitos que a gente vê por aí. Gente, eu não vou encontrar um animal aqui, eu não acredito, eu tô indignada. Outro dia eu tava andando por aqui, foi esses cachorros me atacando, depois foi leão, eu tô chocada. Chocada. Que mais? E a gente tem também alguns invertebrados, né? É que obviamente ninguém vai ligar muito pra invertebrados. Mas tem alguns invertebrados que são famosos aqui no Egito, né? Por exemplo, os escaravelhos, que todo mundo aqui já viu alguma coisa. E os camelos aqui. Peraí, deixa eu falar dos camelos, aí eu já falo dos escaravelhos. Então, olha só que legal, gente. Outra coisa que tem aqui, depois eu falo dos invertebrados, né? Eu falando que ninguém liga pra invertebrado e eu aqui, ó, os camelos! Gente, os camelos são coisas muito interessantes que a gente tem aqui no Egito, sabe por quê? Porque os camelos não são, assim, tipo... A evolução do grupo dos camelos não ocorre... Tipo assim, a origem do grupo dos camelos não ocorre aqui no Egito, tá? Ela acontece na América do Norte, tá? O primeiro camelídeo que a gente tem conhecimento surge na América do Norte. E aí eles invadem o continente africano e o continente asiático pelo Estreito de Bering. Então a gente tem lá a glaciação, né? A gente tem uma grande glaciação e a glaciação ela forma uma ponte entre o continente americano e o continente europeu. E os camelídeos, né, que surgiram lá no continente americano, invadem aqui. E aí invadem aqui o continente europeu, asiático e depois o africano, né? E aí, olha que legal, né? Aqui a gente tem dromedários, na verdade, não são camelos, né? São os dromedários, que é uma variante do camelo, né? O camelo tem 2 corcovas, o dromedário tem um. E acredita-se, né, que os dromedários tenham sido, como se diz, domesticados na Síria, né? E há 2000 anos a gente não tem dromedários selvagens no planeta. Existe agora uma população de dromedários selvagem na Austrália, mas é porque eles foram introduzidos lá, tá, gente? Eles foram introduzidos, eles não são naturais de lá.
Então, quando as pessoas foram explorar lá o deserto da Austrália, né? Que lá tem um grande deserto, um deserto gigantesco, na verdade. Levaram os camelos e os camelos acabaram fugindo, sei lá o que. Então, e tem uma população selvagem. E aí vai de encontro com o que a gente tinha falado de domesticação, né? Domesticação é a gente, como se diz? Eu vou roubar o camelo aqui, vou roubar desculpa, o dromedário. A domesticação ela vem quando o ser humano controla, né, as características que ele quer reproduzir nesses animais. E quando a gente fala em animais selvagens, a gente fala na reprodução natural delas, sem a interferência humana. Don't forget, né? you can still use photo mode at any time. Obrigada pela dica. Né? Então, olha que legal. Então, esses camelos que eram domesticados, eles começam a habitar, né, a região selvagem lá da Austrália e se reproduzem lá e aí vira, né, como se diz, eu vou tentar encontrar algum animal aqui, gente, vamos ver se eu encontro alguma coisa. Né? E aí eles começam a se reproduzir sem a ajuda de humanos, né? Sem a interferência, né, da humanidade. A gente não está escolhendo que camelo sobrevive ou não. E aí ele começa a virar selvagem de novo, né? Vai totalmente contra o que a gente tinha visto quando a gente está falando de agricultura. O que mais? E sobre os invertebrados, né? Então tem pouquíssimas coisas assim, tipo, é muito difícil você ver lugares que, tipo, focam na fauna de invertebrados, né? Como se diz? Em um jogo ou alguma coisa assim. Mas aqui quando a gente fala em Egito, né? A gente pensa muito no escaravelho. Escaravelho é um artrópode coleóptera. E assim, gente, pensa num lugar no mundo, tem besouro. Gente, besouro é um dos animais, assim, mais, como se diz, vencedores na vida, sabe? Tipo assim, eles têm formatos, eles têm estratégias. É muito louco, gente, de verdade, assim, como esses organismos, eles são versáteis e, tipo assim, eles desenvolveram estratégias para sobreviver nos mais diferentes lugares. Então, tipo assim, pensa no ambiente, pensou, tem besouro. Né? Então, obviamente, aqui no deserto não ia faltar, né, um coleóptero. São os escaravelhos. Eles têm um nome bem peculiar, que é rola-bosta. Né? Eles são organismos que vivem, né, com pouca água. E uma das águas que ele encontra é nas fezes de outros animais. Né? Então, ele rola o cocôzinho, né, para fazer o ninho dele, mas também para pegar água e outros nutrientes que ele vai encontrar. Então, o escaravelho rola bosta. E tem um deus aqui no Egito, né, que é na verdade não é um deus, né? Não sei se é um deus, mas enfim, eles usam muito o escaravelho como um símbolo de renascimento, né? Então é bem comum, tipo, vocês verem nas artes egípcias, né, tipo, de antigamente, menções aos escaravelhos, porque eles eram sagrados, né, pro povo egípcio, em relação a esse significado. E também tem os escorpiões, né? Os escorpião negro do deserto, que é um dos tipos de escorpião mais comum que a gente encontra aí quando se fala em escorpião. Porque, é um bicho extremamente resistente, né? É um predador, tem veneno, se alimenta de outros insetos, né? Então, e outros pequenos mamíferos que possam aparecer, né? Então, quando a gente pensa em fauna de invertebrados, gente, que tristeza, não achei o leão, não achei o leopardo, né? E outro dia eu achei um leão, tava fazendo não sei o que aí na beira do rio e achei um leão, e hoje não achei nenhum. Então, o que mais? Acho que é isso, aqui também tem os egípcios têm um relacionamento muito forte com gatos, né? Então, que outro dia também tava fazendo uma missão, veio 150 gatos em cima de mim, eu não tô achando nenhum hoje. Um dos primeiros lugares, né, onde a gente... Não é o primeiro lugar onde a gente tinha domesticação de gatos, né? Mas a gente já tem aqui os gatos domesticados e bem, como se diz? Já bem entrosados, né, com a sociedade. Que mais? Gente, que tristeza que eu não encontrei mais nenhum bicho aqui. Meu Deus do céu, que tristeza. Tem os flamingos, né? Flamingo que a gente tem no continente africano, tem no continente asiático e no continente sul-americano, né? Então a gente tem na região andina, né? Olha lá, hipopótamo tomando um banho, né? E é isso. O que mais tem de bom aqui? A gente não achou os leões, não achou os leopardos. Leopardo é meio chatinho de achar mesmo, mas leão eu jurava que eu ia achar. Que coisa triste. Bem, falamos do ibis, vimos o ibis,
né? Falamos do dromedário, né? Que é um camelídeo que veio lá da América do Norte, né? E olha só que legal, né? O impacto que isso causa. Falamos do cachorro pintado, né? Que eu não encontrei aqui. Nossa, gente, eu sou muito pé frio com organismos vivos, tá? Então, tipo assim, eu fui trabalhar com eles mortos. Ah, rinocerontes não tem aqui, sabe? Eles são da região mais pra baixo, eles são da região, tipo assim, descendo o Nilo, né? Tipo, aqui você tem os hipopótamos, aqui, desculpa, você tem, eu ia falar Rio Nilo, fazer hipopótamo. Então você tem aqui o Rio Nilo, os rinocerontes, eles são mais de região de savana, né? E floresta. Isso, tem que ir pro meio do mapa, isso mesmo, tem que vir mais pra baixo aqui, né? Tipo assim, aqui é deserto, né? A gente tá falando de região desértica mesmo, né? E aí o rinoceronte ele tá mais por baixo. Ah, e uma curiosidade, né? Vou fazer mais uns minutinhos aqui só pra trazer novidades aqui pra você. Pra onde, Juan? Onde você acha que tem leão? Por aqui, no White Desert? Onde você acha que tem? Isolated Desert, Saquara? Nossa, eu fiquei muito frustrada agora, porque eu tinha encontrado um leão outro dia num lugar mó bizarro. E eu não achei agora. Será que é por aqui? Não, aqui é bem... Deixa eu ver o que é aqui. Vamos ver, quem sabe. Então, aí uma curiosidade, né? Última curiosidade pra vocês. É que assim, quando a gente tem a extinção dos dinossauros não aviários, né? Não aves, né? Os dinossauros que não vão dar origem às aves modernas. Surge um nicho muito grande, né? Nicho é como se fosse o papel ecológico, né? Como se fosse o emprego ecológico dos organismos vivos. Sobe mais, deixa eu ver. Deixa eu ver. Onde eu parei, eu tenho que vir mais pra cima, é isso? Tipo, pra cá, sim? Porque aqui é mais habitado, né? Eu acho que próximo de Crocodilópolis. Ah, Crocodilópolis, deixa eu ver. Crocodilópolis é mais pra cá, não é? Aqui é o Crocodilópolis. Será? Aqui? Vamos ver, vamos tentar. Outro dia eu achei num lugar que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Tipo, o leão apareceu assim de boa. Aí eu falei, caraca. Bem, então eu vou fazer a última curiosidade para não extrapolar o tempo, né? Que já são 10 e 8. Quando os dinossauros não aviários morreram, né? Os dinossauros que não vão dar origem às aves modernas, surgem vários nichos, né? Tipo assim, eles morrem e aí, tipo, diminui a competição entre os organismos vivos e aí você tem, tipo, vira uma farra, né? E aí foi o espaço, né, nas bordas. Eu vou ficar de olho aqui, vou ver. Eu tô muito chateada que eu não encontrei o leão, gente, muito fracasso. Não na cidade em si. Eu vou sair da cidade, né, porque se encontrar o leão na cidade aí é, tipo, muito perigoso. Eu vou escorregar aqui na pirâmide. Então, aí quando os dinossauros não aviários morrem, surgem vários nichos, né? E aí é a farra, porque a gente tem os mamíferos, nessa época eles são bem pequenininhos, né? Porque eles não têm como competir com os dinossauros. Mas quando os dinossauros morrem, né, os mamíferos veem ali uma oportunidade, gente, pra florescer. Até festa do caqui, né? E aí os mamíferos começam a ocupar esses espaços, né, que antes eram ocupados pelos dinossauros, e aí os mamíferos começam a se desenvolver, né, muito. E aí tem o surgimento do que a gente chama de megafauna, né? Quando a gente fala megafauna, a gente vai pensar, tem que ser onde tem floresta? Ah, legal, vamos ver. Então é perto do Nilo, né? Óbvio, né? Então aí esses mamíferos, eles começam a se desenvolver localmente. E aí surge a megafauna. Megafauna são duas palavras juntas, né? Mega, que significa grande ou muito, e fauna, que são animais, né? Deixa eu ver o que o Juan colocou aqui. Área sul do mapa, vamos lá então, área sul do mapa. Eu acho que eu já tô bem no sul aqui. Deixa eu ver. Será por aqui, gente? Eu tô muito chateada que eu não achei o leão. Vamos ver se eu consigo por aqui. Vamos ver aqui. Então, e aí esses animais, né, esses mamíferos começam a se desenvolver em tamanho também, né? Eles ficam gigantes. Então a gente tem o aparecimento de elefante, rinoceronte, hipopótamo, a preguiça gigante aqui na África do Sul, olha, na América do Sul, né? E esses animais gigantes, né? Esses animais gigantescos, eles são como se fossem, como se diz? Eu vou tentar por aqui, vou tentar ver se eu acho o leão aqui, senão
Depois eu posto uma foto do leão pra vocês, gente. Eu tô muito chateada, mas é porque eu sou muito pé frio mesmo. Assim, eu imagino como se fosse uma viagem de campo, né? Eu sou muito pé frio. Mas agradeço aí, Juan. Letópolis, é isso? Onde é Letópolis? Me ajuda aí. Onde é Letópolis? É mais pra cima, mais pra baixo? Me ajuda aí. Então, esses mamíferos, eles começam a crescer de tamanho, né? Ficam gigantescos. E eles dominam por um certo período de tempo, né? A megafauna. Sabe quem é o principal perigo da megafauna? É a espécie humana. Porque, olha só que legal, a megafauna ela se desenvolve em vários lugares do planeta, né? Mas a espécie humana se desenvolve aqui no continente africano. E se vocês pararem para pensar, aonde existe megafauna ainda? Onde você encontra mamíferos gigantes? Na África, né? Justamente na África. Letópolis, vamos lá. Embaixo à esquerda. Beleza, então vamos lá. Embaixo. Aqui acho que é o máximo que tá embaixo. Tira um pouco do zoom. Tá, tirei. Vamos ver. White Desert. Que tristeza, não tô achando o leão. Dionísias. Não acho Letópolis. Esquerda pra cá, sim? Esquerda. Esquerda é a minha mão que não desenha, é a minha mão que não escreve, então é pra cá. Deixa eu ver. Letópolis, não sei onde é não. Não me lembro. Mais à esquerda, mais pra cá, sim? Tipo pra cá. Deixa eu ver aqui. Bota o zoom aqui. Então, aí falando da megafauna, né? Mais à esquerda, mais à esquerda, mais à esquerda, mais à esquerda. Ô, louco, daqui a pouco a gente chega em Fayum. A gente chega em Siuá. Deixa eu ver pra cá. Então, aí deixa eu ver se eu consigo achar mais à esquerda. Letópolis, gente, eu não me lembro dessa cidade. Dionísios. Enfim. Que coisa, hein? Cadê o leão? Que coisa, não? Enfim, aí pra terminar da megafauna, né? Em que continente a gente ainda tem megafauna viva e feliz? A gente tem megafauna aqui no deserto, na região africana, né? Porque, olha que interessante, a megafauna africana, ela... Ai, desce mais um tiquito. Ai, onde eu tava? Ai, meu Deus, acho que eu fiz besteira. Mas enfim, pra finalizar aqui, porque já tá dando, já estou ultrapassando 15 minutos. O que acontece? A megafauna, ela surge no momento, né, da história evolutiva, né? Ela tá lá vivendo, linda e maravilhosa. Aí surge a espécie humana. E a espécie humana se aperfeiçoa em usar ferramentas para caçar, para construir, como se diz, para construir suas casas e tudo mais, né? Então, depois eu acho, não tem problema não. Depois eu coloco uma foto aqui pra vocês. Eu não tô achando onde é, então não vou ficar aqui triste por causa disso, faz parte. Né? Então deixa eu só vir pra cá mais pro meio do deserto. Então, aí o que acontece, né? A megafauna ela surge em vários lugares do planeta ao mesmo tempo, só que a espécie humana surge aqui na África, né? E aí, a espécie humana, ela começa a caçar essa megafauna. E ela começa a acabar com essa megafauna, né? Mas assim, a megafauna consegue criar um mecanismo de defesa, né? Ela vai evoluindo paralelamente, né? À medida que a espécie humana vai criando estratégias para caçar a megafauna que sobrevive, né? Consegue fugir dos humanos, se reproduz e vai ficando resistente, né? À espécie humana. Mas a espécie humana não fica restrita na África, né? Ela entra para a Ásia, ela vai para o continente norte-americano. E olha só que legal, na Ásia você não tem tanta megafauna. Você tem alguns representantes de megafauna, né? E na América do Sul, no continente americano, então, né? Pouca coisa. A gente tem o quê? O urso. Aqui na América do Sul, então, é pouquíssima coisa, né? Por quê? Porque a fauna africana... Vamos ver, ela tá tendo, como se diz, alucinações por causa do calor. A fauna africana evoluiu paralelamente, né, à caça dessa megafauna, então, a caça humana. Então ela foi se adaptando no decorrer do tempo. Quando a espécie humana chega nos outros continentes, eles avassalam a megafauna, porque a megafauna não está acostumada, né, à presença humana e acaba sendo depredada, né, acaba sendo morta pela espécie humana. Não estou dizendo que toda a megafauna foi destruída, né, foi morta por causa dos humanos. Não.
tá? Mas foi um fator de pressão em cima dessas espécies, né? Em cima desses grupos animais. Então, aqui na África, a gente ainda tem vestígios, né, da megafauna através das girafas, dos rinocerontes, dos hipopótamos, qual mais? Rinocerontes, hipopótamos, a girafa, tem mais um agora que eu tô esquecendo. Ai, meu Deus, uma hora eu lembro. Mas, enfim, eles são resquícios, né, dessa fauna gigantesca que a gente tem. Ah, tem um oásis ali, talvez eu encontre o leão ali. Vou chegar no oásis, aí também eu termino a live. Esse daqui já deu tempo, não quero ficar aqui 20 horas conversando com vocês. Não que eu não queira, né? Mas também não ficar cansativo. Mas enfim, olha que legal, né? A gente tem aí uma situação bem interessante, né? Da espécie humana começa a intervir, né? Começa a intervir na vida no planeta, né? E aí, isso como se diz, a gente vai ver isso acontecer várias vezes, né? A gente viu acontecer com o sílfio na semana passada, né? A gente viu que a espécie humana, como se diz, extinguiu os sílfios, e aqui... Ai, olha, gente, para finalizar nossa live, o leopardo. Olha só, fomos abençoados aqui com o leopardo. Olha que legal. Nossa, gente, eu não tava esperando achar um leopardo, tava esperando achar um leão. Que, olha que bacana, né? O leopardo como se fosse, faz parte do grupo irmão, né, dos leões, né? Um dos... talvez seja um felino mais letal que os próprios leões, né? Principalmente na Ásia, onde tem problemas, né, que as populações humanas estão crescendo, né, ao redor das partes naturais, e aí os leopardos ficam sem espaço e vão caçar aonde? Nos vilarejos e nas cidades. Então não é incomum você encontrar vídeos de leopardo atacando pessoas em vilarejos. Então, bem legal, nossa, não imaginava que ia terminar com o leopardo. Muito bom, não encontramos leão, mas encontramos leopardo. Essa é a minha sorte quando eu saio para campo, gente, fisicamente ou virtualmente. Né? Então, opa, eu tentando subir aqui, batendo a cabeça. Então é isso. Não temos elefantes aqui, não temos elefantes, não temos girafas. Esses animais, eles gostam mais de ambiente de savana, que é diferente de deserto, né? Savana é como se fosse o nosso cerrado, né? Que é aquela vegetação que precisa minimamente de água, enquanto no deserto você não tem água. Então aqui a gente fica só com os com esses ungulados, né, que a gente chama, que são esses animais que têm casco, né? Então a gente tem os íbex, que a gente não viu, tem as gazelas, tem outros tipos de carneiros, né? Ficamos com os leões que já foram extintos do deserto, ficamos com os leopardos, os hipopótamos e crocodilos que ficam no Nilo, e alguns invertebrados aí que sobrevivem às custas de pouca água, né? Então eles não precisam de muita água para sobreviver, então eles conseguem passar bem. Então é isso, gente. Extrapolei 20 minutos aqui da live com vocês para ficar falando sobre a fauna. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem alguma coisa que vocês não entenderam ou querem visitar? Se não... Oh, tem uma pessoa aqui. Tem. Uma pessoa. Perfeito. Uma pessoa driftando aqui, ó. Uhul! Muito bom. Então é isso. Olha, o leopardo aqui de novo. Olha, a gente já tá perseguindo a gente. É uma alucinação do deserto. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês nesta live. Então a gente encerra nosso ciclo de Assassin's Creed Origins. E aí, então, na semana que vem, né, começa junho, né, a gente começa a primeira live de junho, a gente vai explorar Abzum, né, a gente vai explorar o oceano. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Espero que vocês tenham se divertido, aprendido alguma coisa. Ou se não, também tá tudo bem, que vocês tenham pelo menos dado risada. E aí, vejo vocês, então, semana que vem. Uma boa noite para todos e todas e um bom descanso para todos. Até semana que vem.